ideia dessa receita é que ela seja mais fácil possível para todo mundo já ganhar confiança na panificação. Eu começo colocando os secos no bowl e já para deixar todos os ingredientes bem distribuídos logo no início, eu gosto de misturar eles. Apesar de eu ter colocado toda a água de uma vez, eu recomendo que você adicione ela aos poucos. A quantidade pode acabar variando de acordo com a farinha que você está usando. Então, para nada sair do controle, é melhor que você coloque ela bem devagar. Nesse início, eu prefiro usar uma espátula e depois colocar a mão, mas você escolhe o que se sentir mais confortável. É importante que nesse momento você incorpore toda a farinha à massa. Não precisa usar a força, a gente só quer que tudo esteja incorporado e que não sobre farinha no fundo do bowl. Nessa receita, nós não vamos fazer a sopa. Vamos usar a técnica de dobras que são intercaladas com o descanso da massa. Então, depois de toda a água incorporada aos secos, deixe a massa descansar por 15 minutos. Esse é o momento que vamos começar a fazer as dobras no pão. Eu umedeço a minha mão e escolho um ponto de partida e vou dobrando até chegar nele de novo. Nós vamos fazer 4 sessões de dobras, intercalando com 15 minutos de descanso entre elas. Eu faço as dobras pegando a massa pelas pontas e esticando ela até o meio, pressionando levemente. Nessa receita, a gente não precisa usar a força. A hidratação, os períodos de descanso e as dobras são os mecanismos que a gente está usando para desenvolver o glúten dessa receita. Repare como o aspecto da massa vai mudando durante cada sessão de dobra e períodos de descanso. Essa é a nossa última dobra e depois dela a gente vai deixar a massa descansar por 1 hora num lugar fresco e sempre coberta. Esse ponto da massa que eu estou mostrando se chama ponto de véu. A gente consegue chegar nele quando fazemos a hidratação, o descanso e os movimentos mecânicos suficientes, necessários e adequados para a gente conseguir desenvolver o glúten corretamente e aí sim chegar nele. Agora é a hora de modelar o pão. Existem várias maneiras de fazer isso e vários formatos que podem ser feitos. Eu escolhi abrir a massa num formato de retângulo, dividi ela visualmente em 3 partes e dobrei 2 das partes sobre ela mesma, deixando o meio livre. Depois das dobras estarem feitas, eu enrolo a massa no sentido contrário das dobras, transformando ela num rolinho mesmo. E logo em seguida, eu boleio a massa, levando e mantendo todas as costuras dela para a parte de baixo da massa. Nesse momento, a gente coloca o pão para descansar numa forma enfarinhada. E já liga o forno, porque os que a gente tem em casa demoram aproximadamente meia hora para chegar na melhor temperatura para assar o pão. Sobre esse descanso, melhor do que eu te dizer um tempo fixo que seria necessário para essa massa fermentar antes de poder ir para o forno, é eu te ensinar o ponto e o teste que a gente faz para saber se ela já está na hora de assar. Repare que eu pressiono a massa com a ponta do meu dedo e assim que eu tiro, ela volta lentamente, mas ainda assim fica uma leve marca do meu dedo nela. Esse é o ponto ideal para fazer o corte e levar seu pão para o forno. Para fazer o corte na massa, eu gosto de espalhar um pouco de farinha por cima. Isso deve facilitar um corte seco e único. Mas dá para notar que eu ainda não sou muito habilidosa nisso. E tudo bem, você pode voltar e fazer uns retoques. Na hora de colocar o pão no forno, é importante que você borrife a água em cima dele. É legal também que você coloque junto uma outra forma cheia de água quente no forno. O vapor que vai ser criado nos primeiros 15 e 20 minutos vai ser importante para que não crie uma casca logo de cara.
Você tira essa forma passado esse tempo e a umidade vai fazer com que a gente tenha uma casca crocante e não tão grossa no final. Meu pão ficou no forno por 50 minutos, mas fica de olho que esse tempo pode variar também. Uma dica para saber se ele está completamente cozido é dar umas batidinhas no fundo. Se o som sair oco, ele está pronto. E assim que sair, você pode colocar ele numa grade ou em algum lugar que ele possa respirar melhor. Você pode escolher em que momento vai comer o seu pão, mas o ideal é que você espere esfriar completamente para poder cortar ele. E é assim que ele fica, bem lindão por fora e por dentro. Compartilhe essa receita com alguém que gosta de cozinhar e me marca também quando fizerem a receita. Eu vou amar poder ver daqui.